eu sou Crystal e hoje eu estou aqui para poder gravar para vocês um vídeo de recriando um desenho que eu fiz ano passado, lá no começo do ano passado, 2025, eu fiz esse desenho aí que tá aparecendo na tela, que são de dois personagens de Genshin Impact. Sim, eu jogava. Eu pretendo voltar a jogar algum dia. Que são o Razor e o Chongyun, eu não sei falar o nome dele. Mas esse carinha de cabelo azul. Esse desenho aí, eu vou contar ao decorrer do vídeo a história dele, por que eu fiz esse desenho. Não se preocupe, eu vou explicar o porquê que eu fiz um desenho desses dois ano passado. Mas é por isso mesmo, então, bora começar. Bom, começamos com o esboço do Razor. E bom, com o esboço do Razor, eu comecei a fazendo na parte vermelha, com o esboço vermelho, né? E comecei fazendo com os detalhes da pose e tudo mais. Acho que uma coisa que eu percebi é que eu deixei a mão dele escondendo mais parte do rosto que ele tava escondendo no desenho antigo. Mesma coisa com o Chongyun, eu acho que deixou um pouquinho mais... Deixou diferente, eu acho que tá com mais movimento, mais fluidez, eu acho. E eu não faço a menor ideia por que eu fiz uma orelha, sendo que eu não ia desenhar uma orelha depois. Não ia aparecer essa orelha, mas beleza. Atualmente com a mão eu percebi que é diferente o jeito que eu desenhava a mão antigamente. Até mesmo hoje eu acho que me incomodo ainda com o jeito que eu desenho a mão. Mas eu pretendo melhorar, eu espero um dia conseguir melhorar e ficar bem na parte da mão. Fazendo a parte do esboço. Aí eu comecei primeiro com a blusa, capa, sei lá. Depois eu fiz eu esqueci. Cabelo. O cabelo eu acho que até que ficou bom. Fiz os detalhes e tudo mais. E bom, fazendo aí a mão, a luva e tudo mais. Aí eu fui fazer o rosto, né? Como esse desenho eu só fiz um olho, nos dois personagens apenas fiz um olho mesmo, que os outros 3 olhos, tipo o outro olho que tava do Razor tava meio escondido, e os outros 2 olhos do Chongyun tava fechado, então não considera, né? Então foi um pouco mais fácil pra mim, né? Não teve tanta dificuldade. Depois eu comecei a fazer o Chongyun. Fazendo a parte começando pelo cabelo, porque eu gosto de começar pelo cabelo, eu nunca vi. E deixei um pouco mais longo a franja, porque eu tava me incomodando bastante. Bom, aproveitando agora, como eu falei, o motivo que eu desenhei esse desenho é simples. Uma vez eu tava jogando com uma amiga minha, a Harumi, o Genshin, e eu tava jogando com o personagem Razor, que é um dos meus favoritos, realmente. Não sem o primeiro, porque o meu primeiro é a Sucrose. Maravilhosa. E ela tava jogando com o Chongyun. E eu tirei um print no meu celular dessa parte. E aí eu pensei em desenhar como esses dois personagens representando eu e ela jogando o jogo. Nessa parte que eu tirei. E como nessa foto, pelo que eu me lembre, é que eu perdi já essa print. Pelo que eu me lembre, o Chongyun que ela tava usando, tava com um picolé na boca, então por isso que eu desenhei o picolé. E eu acho que ficou bem legal, pra falar bem a verdade. A primeira ideia desse desenho foi eu na escola, no meu Bukatsu. Bukatsu significa clube da escola. E eu desenhei, só que eu não consegui terminar. Aí, depois de alguns meses, eu fui fazer em casa, porque eu já tinha mais materiais e tudo mais. E fiz, e eu gostei bastante do resultado. Inclusive, foi um dos meus últimos desenhos da pasta que eu tenho aqui em casa, que está completa. E depois de um ano, eu decidi redesenhar esse desenho, que inclusive eu acho que ficou bem legal. Bom, agora estamos na line art já. E, bom... Eu comecei pelo Razor, pelo visto eu gosto bastante de começar pelo Razor, né? Mas o motivo do que eu começar pelo Razor é por conta que ele tá mais na frente, né? Ele tá na frente do Chongyun, não tão distante, mas ele tá na frente. Eu queria dar pelo menos esse negócio, mas acho que dá pra perceber que ele tá na frente do Chongyun. Então por conta disso eu gosto de começar pelo Razor, porque ele tá na frente. Quanto mais na frente a coisa tiver, vai ser
o que mais estiver na frente vai ser o que eu vou estar desenhando, entende? Primeiro. Bom, começando a fazer agora os detalhezinhos da blusa, capa, sei lá o que é isso, do Razer. Eu acho que é umas pedrinhas, sei lá. Igual essa parte aí que ele tem na capa, camisa, eu sei lá o que é isso, dele. E fiz essa parte aí do rosto dele. Eu não sei se vocês deu pra perceber, porque tá muito pequeno, então não dá pra perceber muito bem. Mas ele tem uma cicatriz na bochecha, e mesmo que seja pequeno, eu deixei como se fosse uma parte do rosto dele tivesse meio que pra dentro. Aí nessa parte eu já tava começando a deixar um pouco mais, alguns lugares com umas sombras, né, que eu gosto de colocar na minha line art. Que eu acho que fica melhor. No meu estilo de desenho fica melhor. Dependendo do estilo de desenho que você tiver, vai ficar melhor ou não vai ficar bom. E bom, deixei mais alguns detalhes nas sombras e tudo mais, fazendo, tipo, embaixo do cabelo, na franja e tudo mais. Depois disso eu comecei a fazer na parte do rosto mesmo. O rosto não foi tão complicado assim, pra falar bem a verdade. Acho que a parte mais complicada do Razer mesmo foi na parte do cabelo mesmo, eu acho. Acho que cabelo. Não sei. Bom. Depois de terminar a line art do Razer, eu vou começar pelo Chongyun, a parte do cabelo também, como sempre. E eu comecei com o Chongyun, o cabelo eu sempre deixo uma line art no começo, eu deixo uma line art mais fina mesmo. Depois eu vou engrossando, dependendo de algumas partes. Não sei o porquê, mas eu acho que fica melhor desse jeito. No meu estilo fica melhor, beleza? E bom, eu voltei. Depois de fazer o treinamento de cabelo, eu fiz uma parte do rosto e daí já comecei a fazer uma parte do rosto, uma sombrinha do rosto, né? Na parte de cima, deu uma leve sombreada, engrossada na parte das franjas e tudo mais. Depois disso, eu comecei a fazer a roupa dele. A roupa dele não foi tão difícil assim quanto foi o do Razer, na minha opinião. Depois disso, eu comecei a fazer o rosto certinho mesmo. E depois de fazer o rosto, eu comecei a fazer a mão, que eu acho que eu gostei talvez um pouco mais na mão do Chongyun do que o do Razer, pessoalmente. Mesmo assim, eu gostei dos dois. Bom, eu comecei a dar uma leve detalhada e comecei a fazer essa partezinha aí, ó, mó chata, dessa cordinha que fica na roupa do Chongyun. Depois de terminar todos os detalhes certinho, eu comecei a dar mais profundidade, como aumentando em algumas partes a line art da roupa, que eu não tinha dado ainda, e algumas partes, tipo o pescoço e tudo mais, como dá pra ver aí, né? Bom, teve algumas partes que eu acho que eu não... acho que a parte da line art acho que foi a parte que eu mais gostei, pra falar a verdade. Mentira, eu também gostei muito da pintura. Já que eu tô aprendendo ainda a pintar. Não achei um jeito 100% confortável que eu me sinta confortável pintando nesse programa, ainda não. Mas eu tô me achando. Tô me achando. Bom, depois eu comecei a dar uns detalhezinhos também no cabelo, como eu falei. Como dando algumas partes aí na line art, dando uma mini engrossada no traço. Mas não tanto assim, já que eu gosto de deixar o principal como mais fino mesmo no cabelo. Como na parte ali do cabelo, que eu esqueci uma partezinha do Razer, esse fiozinho ali na frente. Dei uns detalhezinhos também no rosto. E vamos partir pra pintura, que é a minha parte favorita de quando eu vou desenhar. Tanto no papel, tanto no digital. Eu gosto muito de poder pintar. E bom, depois disso eu comecei a pintar, peguei a cor base da cor de pele dele. E depois de pintar a parte básica, eu comecei a dar os detalhes da sombra e tudo mais.
Peguei um laranja meio puxado mais pro vermelho. Um laranja salmão, talvez. Eu acho que é isso, eu não sei. Dei uma mini parte com amarelo pra luz, mas não deu tanto pra ver assim. Pintei uma partezinha ali da cicatriz dele. Não dá pra perceber muito, já que é bem pequeno. Peguei a mesma cor de pele que eu usei pro Razer pra poder pintar o Chongyun, pelo que tava falando ali. Eles têm a mesma cor de pele, o tom de pele é a mesma coisa. Então, né? Pintei aí e tudo mais. Aí eu tive que usar bastante a borracha nessa parte, pra falar bem a verdade. E depois disso eu criei uma camada nova, dei um jeitinho ali e comecei a pintar as sombras e tudo mais. Com a mesma mais ou menos o mesmo tom que eu usei do mesmo jeito que eu pintei o Razer também. E bom, fiz a iluminação amarela e tentei desenhar, dessa vez deixar uma parte da pintura meio que um negócio assim no olho, mas eu não acho que deu muita diferença, então eu acho que eu não vou fazer mais isso. Vamos ver. Comecei a pintar agora o olho do Razer, já que foi o único olho que apareceu, aberto, né? Como eu também já falei, eu não pinto o olho 100% branco, eu deixo a parte branco do olho roxa. E pintei o olho vermelho meio escuro e meio puxado pro rosa também. Por isso pintei a parte da boca, né, os dentinhos dele. Não tem muito segredo, né, na parte dos dentes, vamos falar a minha verdade. Eu troquei um pouco da tonalidade da cor do fundo pra poder pintar certinho, já que a cor do cabelo do Razer é meio que branco, mais ou menos. Mas pra não usar branco mesmo, eu usei um branco, só que na verdade é um azul bem branco mesmo. Porque eu acho que fica melhor quando você não usa 100% branco. Não tô falando que você não pode usar 100% branco, porque você pode sim. Eu tô falando que eu tô começando a querer usar menos cores 100%, sabe? Branco ou preto. Mas tem algumas partes que eu uso, assim, uma 100% preto ou branco, como na parte do olho do negócio lá. Eu fiz também, como você deve pra ver, as sombras dele mesmo foi meio azul também. Brinquei um pouquinho com os efeitos do cabelo. E com isso eu comecei a pintar a roupa dele. Em vez de usar 100% branco, como vocês dá pra ver, pra poder dar também ver os detalhes, usei um cinza, meio que um cinza, podemos dizer. Fui tirando os detalhes e tananã, tananã. Depois de tirar todas as partes que eu tinha borrado e tudo mais, eu fui lá, criei outra camada e fiz as sombras mais escuras com preto. Preto assim, né? Como tudo é azul. Peguei o marrom e comecei a dar os detalhes, como na roupa mesmo e na luva. Tirei os detalhes que eu tinha borrado, como dentro desses negocinhos ali, pedra, não sei lá o que é, na blusa. Essa partezinha demora um pouquinho mais, né? Porque, tipo, é bem Komakai. Como que fala Komakai em português? Eu não esqueci. Detalhado? Acho que é detalhado, se eu não me engano. E depois disso eu comecei a pintar a das sombras, né? Tanto na parte da luva, tanto nos negocinhos, nas pedrinhas que tem na roupa dele. Depois disso eu peguei um amarelo e pintei a parte de dentro dessa parte ali, que eu não sei qual é o nome disso. Aí eu fui tirando, apagando essa partezinha das pedras, ou sei lá o que é isso. Eu acho que é pedra. Eu vou falar que é pedra. Apaguei tudo mais que tava, né? Porque isso aí eu ia pintar depois, né? E tudo mais. Depois disso, eu peguei outra camada e eu usei um laranja pra poder pintar a sombra, que fica melhor, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que fica melhor. Depois disso, eu criei outra camada e fui pintar ali com um branco mesmo. Um branco meio azulado, né? Mas não dá pra perceber tanto assim. E aí eu peguei um azul mesmo e dei as sombras não tão percebíveis. E eu tinha esquecido de pintar a manga, então eu peguei um amarelo também de novo.
E aí eu fui e apaguei. Eu fui, pintei e apaguei as partes que eu borrei. E fez do mesmo jeito que eu pintei ali dentro, né? Como vocês já viram. Depois disso eu comecei a pintar o Chongyun. Cabelo, primeiramente, né? Porque eu gosto bastante de começar pelo cabelo. Eu já percebi que eu gosto bastante de começar o cabelo. Mas, na verdade, na segunda parte da pintura eu gosto de fazer o cabelo. Primeiro, na pintura, eu gosto de fazer a pele, cor de pele. É costume meu já desde quando eu comecei no desenho. Bom, eu dei os detalhezinhos, já que o cabelo dele é meio azul, eu dei um azul mais claro e fui escurecendo mais ou menos, mas não é tão escuro assim o cabelo dele, então não deixei tão escuro assim. Mas não é branco que nem o do Razor, né? Eu acho que eu gostei bastante do cabelo dele, pra falar bem a verdade, da pintura. Dei um preto, mas também não é 100% preto, como dá pra ver. É um preto meio azulado, mais escuro, mas também não tão 100% preto, meio claro, né? É complicado também de explicar. Dei as sombras mais escuras. E eu peguei o branco e fui pintando as partes que eu achava que dava bom e tirei as partes que eu achava que tava ruim. Depois que eu percebi que eu tirei uma parte que não era pra tirar, mas aquela parte ali que eu fiquei tipo, oxe, tá estranho isso aqui. Depois que eu pintei uma parte da sombra que eu percebi, aí eu fui e pintei certinho. Tirei a parte que eu tinha esquecido de tirar ali na parte da mão. E pintei essa partezinha azul, né? Foi bem verdade, eu acho muito legal as cores que eles usaram nos personagens de Genshin Impact. Eu acho muito estilosos os personagens, pra falar bem a verdade. Aí chegando nesse sofrimento meu dessa cordinha, que pelo amor de Deus, eu acho que a parte da line art foi mais complicado do que a pintura nessa parte. Depois disso, eu fui pintar eu tirei uns detalhezinhos que tava borrado ali que eu percebi. E fui pintar a boca, né, que tava assim e tudo mais. A parte da boca do fundo eu costumo usar um vermelho mais escuro mesmo, que eu acho que eu prefiro. E aí depois eu fui pintar o picolé, que eu usei um azul bem claro, praticamente branco, e usei um azul mais escuro, e eu usei o picolé como marrom mesmo. Pintei essa partezinha que eu tinha esquecido da mão dele. Coloquei os brilhinhos do olho do Razor. E no final eu usei um fundo roxo, que nem eu tinha usado no desenho anterior. Mas a única diferença é que eu usei esse pincel aí de estrela. E tá aí o resultado pra vocês, gente. O que vocês acham? Olha, eu acho que eu evolui muito nesse um ano. Eu gostei muito do resultado do desenho. Dá pra perceber que eu evolui muito em um ano só. E eu fiquei muito surpreso, pra falar bem a verdade. E eu senti que eu consegui dar mais movimento pro desenho. O desenho tá mais fluido, pelo menos pra mim tá mais fluido. Mas bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham dado seu like. Se inscreva aqui no canal se vocês gostaram do vídeo. Vão assistir outros vídeos aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada, muito obrigada pelos 211 inscritos que a gente tá agora. Pelo menos agora que eu tô gravando aqui, estamos com 211 inscritos. Não sei quanto que vai dar quando eu tiver postando o vídeo. Mas muito obrigado mesmo, gente, pelo apoio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!